Bom dia, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de redação. Na aula anterior, a gente fez uma revisão a propósito do conteúdo de redação e a gente fez, antes disso, uma live a propósito de defeitos redacionais. Esse é assunto que a gente continua hoje, portanto, vocês precisam de caderno e caneta, não da apostila, então se preparem que a gente já vai começar. A princípio, eu gostaria de dizer qual é o objetivo da nossa aula, né? Nós estudamos esses defeitos redacionais mais comuns para que possamos evitá-los, obviamente, né? De imediato, eu gostaria que vocês se atentassem a esses erros comuns no momento da revisão. A gente sabe lá que a redação ela tem 3 etapas fundamentais: o planejamento, o rascunho e a versão final. Então, na hora que você for fazer a passagem do rascunho para a versão final, é que você deve procurar essa série de defeitos. Então, você assume o lugar de leitor do seu texto, leitor crítico, né? E procura, então, todos os vestígios, todos os erros que você possa localizar. Com o tempo, mesmo no momento de redigir, você vai naturalizar essa visão crítica a propósito do seu próprio texto. Daí vai ficar mais fácil você identificar possíveis desvios, para que você possa repará-los em tempo, ou seja, antes de entregar o texto. Nós já vimos, talvez, o erro mais comum e difundido, que é o da ambiguidade. Hoje a gente vai ver mais alguns, outros também que são bem simples, eu penso que já sejam do domínio de vocês, mas que talvez vocês ainda não se atentem nas próprias produções textuais. Então, pois bem, o primeiro deles é o pleonasmo, o famoso pleonasmo que a gente no dia a dia fala que é o sair para fora, ou entrar para dentro, né? Quando a gente vai exemplificar ou até mesmo dar o conceito, a gente já recorre a uma série de exemplos. O pleonasmo, e a gente chama de pleonasmo vicioso, é justamente o uso de termos supérfluos, evidentes, repetitivos, que eles são inúteis e que eles tornam o seu texto ruim, né? Então você peca pela fluidez, você poderia ter um texto mais claro e objetivo. Ao invés disso, você se vale, nos casos da incorreção, obviamente, de termos que eles são desnecessários. Então vamos lá. A definição eu já dei, né? A inserção de termos supérfluos, evidentes ou inúteis na frase denota falta de conhecimento vocabular. E é legal porque no próprio Enem a gente vai recorrer à ideia de precisão vocabular no critério 1. Então, eu, em alguma medida, eu já estou também dialogando com o conteúdo do Enem ao ver essas falhas. Então lá, exemplo. Por volta de que horas, mais ou menos, o professor vai chegar? Eu acho que é muito fácil identificar aqui qual seria o trecho pleonástico, não é isso? É por volta e mesmo mais ou menos. Ok? Então, quer dizer, nesse caso, um uso desnecessário de palavras. Vamos ver outros exemplos. Eu gosto bastante de placas incorretas, porque elas refletem o uso cotidiano da língua e, em geral, elas são engraçadas, né? Olha essa, por exemplo. Estacionamento exclusivo somente para clientes. Ora, exclusivo e somente tem o mesmo significado. Então, bastaria um ou outro para que você soubesse ou você compreendesse a mensagem. Não seria necessário, por exemplo, os dois, né? Então, nesse caso, a gente tem um belo exemplo de pleonasmo. Vejamos outro. Esse aqui é o nome de uma novela. Se eu não estou incorreto, uma novela da Globo. Viver a vida. Como assim? Como é que você ia viver outra coisa que não fosse a vida, né? Difícil, né? Pleonástico também. Ainda que, nesse caso, eu até reconheça que ele pode ser no estilo literário, que a gente vai levar em consideração. Eu tenho um exemplo sobre um pleonasmo que eu vou colocar um pouco mais à frente, que ele pode refletir esse propósito, né? Inclusive, a gente tem construções na língua portuguesa que elas permitem isso. Por exemplo, comeu a comida. Né? O Machado de Assis tem uma frase: comeu a comida fria. Nesse caso, ainda é possível. Ainda que o verbo comer ele seja intransitivo, você pode criar, né, esse tipo de frase. Aí, claro, né, gente, na literatura e nesses casos conscientes, você não vai tomá-los como um erro, mas você vai tomá-los como um propósito criativo. Mas avancemos. Eis a minha breve lista de pleonasmos que eu encontro em redações. Eu consegui localizar uma lista de pleonasmos que eles são característicos de textos, né, dissertativos argumentativos, e encontrei nada mais, nada menos do que 4 páginas de documento Word.
Só que eu optei aqui por fazer uma seleção, né, para não ficar muito exaustivo, nem cansativo, sobretudo porque nossas aulas elas são muito breves, né? Então, o melhor foi fazer uma seleção. Eu optei também por muitos que a gente encontra na linguagem oral, né? Que a gente já reconhece, assim, assim, olha, eu escuto isso de vez em quando. Mas já chama atenção pelo seguinte, nesse ano a gente viu aí uma iniciativa, né, de exploração do espaço, enfim, da iniciativa privada, e eu tenho lido, às vezes, com frequência até, a ideia de, por exemplo, orbitar em torno da Terra. E orbitar já dá a ideia de algo que gira em torno. Esse seria um pleonasmo, por exemplo, que você encontra comumente em publicações, né, que a gente vê no dia a dia. Mas vamos ver então. Encarar de frente, ora essa, você não pode encarar de lado nem de costas. Todos foram unânimes. Unanimidade quer dizer justamente que todos estiveram favoráveis à decisão. Agora, o exemplo que eu falei há pouco. Há 10 anos atrás, que é, aí nesse caso, um verso do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Essa frase ela é pleonástica, porque o verbo a, ele sempre dá ideia de passado. É diferente da preposição a. Então, quando você escreve assim, há 10 mil anos atrás, já dá ideia de passado. Então, há 10 mil anos seria o suficiente. É diferente de você escrever, por exemplo, daqui a pouco. Daí não seria o verbo, seria apenas a preposição a. E aí sim indicaria o futuro. Então, você só tem que pensar se o verbo a para todos os casos, para sempre para o passado e para os demais casos a preposição a. O amanhecer de um novo dia. Não tem como amanhecer no passado. Fisionomia do rosto. Desmatamento de árvores. Esse de fato eu mesmo encontro com recorrência em todos os temas que envolvam ecologia. Você vai encontrar esse pleonasmo que acompanha os alunos. Prolongar mais. Tráfico ilegal. E ainda assim, tem um que é curioso, que não se usa mais, mas que era comum entre as pessoas mais velhas, que era menino-homem. Ela nasceu uma menina-mulher. Enjoo no estômago. Pensei comigo mesmo. Olha essa que sensacional, porque é possível a pessoa pensar em duplas, né? Conviver junto. Mesma rotina de sempre. Chama atenção para um erro que talvez seja o meu top, esteja entre o meu top 5 de erros de pleonasmos. É uma construção que ela é problemática por conta da regência. É junto, e a pessoa coloca junto com. Então, junto com meus pais. E junto e com tem a mesma ideia. A regência correta do verbo é junto a ou junto de. Então, junto aos meus pais, junto dos meus pais, nunca junto com. Esse é um erro, sim, também muito, muito recorrente. A gente sempre encontra por aí. Mas avancemos. A redundância. Né? A redundância ela se constitui pela repetição também de palavras desnecessárias. Inclusive, eu vou insistir de novo. Esse é um tópico que nós estudamos na revisão. Quando você vê a utilização de excesso de palavras, você tem que arrumar a sua frase, escrevê-la de outra maneira. Em geral, do rascunho para a versão final. Então, quando você tem termos redundantes, eles criam um efeito absolutamente desnecessário e a redundância é mais evidente, às vezes, do que o pleonasmo. Olha essa placa, por exemplo. Peixaria, temos peixe. Né? Avancemos para outro exemplo. Nos meus exemplos de redundância, eu optei por colocar 2 trechos de textos que eu encontrei. Vocês vão notar que há a repetição literal de alguns termos. Olha só o primeiro aí. A programação é de acordo com o telespectador. Já vou chamar a atenção. Programação e telespectador. Cada horário tem um tipo de telespectador. Já temos a primeira repetição. Então, cada telespectador tem um estilo de programação. Ora, nesse caso aqui, a gente vê uma pobreza de vocabulário, não é isso? A pessoa ela repete os termos de maneira muito incessante num espaço muito curto. Isso demonstra uma pobreza de vocabulário. O outro texto chama mais atenção porque é de uma revista famosa. É da revista Isto É. E ainda assim é possível ver essa redundância na repetição de alguns termos. Vamos ler aqui, né? Os âncoras viraram notícia. Eles já noticiaram a dor de um sem número de brasileiros vítimas de assalto.
Na noite passada, eles próprios foram a notícia dessa dor e não tiveram condições de noticiá-la. Então, ó, noticiar, por exemplo, já começa a repetir. Há outro problema aqui, que nem é da redundância, mas é o seguinte, eles estão usando eles aqui sem o referencial ainda, então está em suspenso. É ruim para o texto, né? Prejudica. E aí você vai para a terceira repetição de eles aqui, ó, onde a gente parou. Eles são os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Fátima Bernardes. Ok, então a gente sabe que, na verdade, havia uma suspensão, que o eles agora foi falado. Na edição que noticiou, de novo noticiou. O assalto foram substituídos pelos jornalistas. Então, ora, isso aqui é muito importante, por mais que pareça bobo, mas em língua portuguesa nós valorizamos, em geral, a substituição dessas palavras por termos análogos ou sinônimos. No inglês, inclusive, você nem vê essa exigência, às vezes, com tanta veemência, quando a gente vê com língua portuguesa. Mas você tem que tomar cuidado. E aí eu insisto a vocês, né? Eu já disse, em geral você tem que fazer o rascunho do seu texto, dar um tempo, voltar e na hora da correção você fica de olho nesse tipo de repetição, nesse tipo de insistência, que ela é sempre prejudicial. Vamos avançar. Agora um exemplo mais simples, não é isso? De redundância, que eu gosto muito nessa placa, que são os horários de trabalho desse pessoal. De segunda a quinta, de 9 às 22, sexta e sábados, de 9 às 22. E domingos e feriados, de 9 às 22. Então, ou seja, você tem aí um texto extenso que poderia simplesmente ser substituído todos os dias, de 9 às 22. Né? E caso você queira, de fato, tirar a dúvida, inclusive aos finais de semana. Não é isso? Seria muito mais simples, mas ao invés disso, você tem aí uma repetição, né, exaustiva que demora a passar a mensagem do texto e que ela é absolutamente desnecessária. Redundância, portanto. Então, vamos lá. Esse também sempre está entre os meus favoritos, assim, tipo, sempre que eu vou fazer uma aula sobre esse assunto, essa placa aparece. Pintamos casas a domicílio. Como se fosse possível, né, você levar sua casa a esse profissional incrível para que ele pudesse pintá-la, né? Então, essa placa eu acho espetacular. Assim, acho uma redundância muito bela, inclusive, quase poética. Queísmo. Talvez este seja um erro que vocês não conheçam. Queísmo é um dos erros mais comuns do texto dissertativo argumentativo. É um dos mais problemáticos pelo seguinte. Em geral, para que o seu corretor ele aponte queísmo, é necessário que você já tenha uma escrita madura. Porque, é claro, se o aluno ele não consegue, às vezes, articular bem os parágrafos, ele não consegue criar as frases bem articuladas entre si, com conectivos corretos, faz período longo, ou seja, um parágrafo todo com uma frase só, dificilmente ele vai chegar a alguns critérios de correção que eles são mais complexos, não é isso? Então, quer dizer, em outras palavras, né, eu poderia dizer que uma pessoa que ela não faz o básico, dificilmente ela vai conseguir ter acesso a uma correção de termos complexos. O queísmo, por exemplo, ele não assinala propriamente um erro, mas ele demonstra uma falta de estilo. Então a gente está dizendo de uma correção que ela não trata propriamente de termos da gramática, mas de termos estilísticos, né? De um texto belo, bem escrito, bacana, que também faz toda a diferença. A gente sabe que nem só de regras gramaticais se vale um texto para que ele seja atrativo ao leitor, né? Para que ele cative o seu corretor. Mas nesse sentido, a definição é bem simples. O queísmo é o uso desnecessário ou mesmo excessivo do que. Eu até suspeito muito dessa definição porque eu acho que às vezes as pessoas empregam corretamente o que, porém em excesso. Então, para mim, é um uso abundante, excessivo do que. Eu coloquei um texto aí, esse texto é bem notável essa insistência no que, ainda coloquei em vermelho, para que nós possamos nos atentar ao que acontece. Vou lê-lo. Notei que era raro uma janela que não tivesse um ou dois vultos humanos que observavam a rua e que trocavam impressões com os que passavam pela calçada, com os que vinham de um lado e de outro. Notem o seguinte, o texto é bacana, inclusive, não é ruim de se escutar. Que pena! Queria que ele soubesse que nunca dei motivos para que ele desconfiasse de mim, nem que ele pensasse que deixei de amá-lo, mesmo que fosse por um instante. Este é o professor que estava doente
e que não pôde atender ao chamado que o diretor fez a todos que lecionaram nessa escola em 2009, que pretendem aqui permanecer em 2010. Ou seja, então, eu acho que, mesmo sem a minha leitura, é fácil identificar. Agora, por outro lado, eu acho que dificilmente, sem que eu tivesse marcado, talvez vocês observassem este erro. É de fato um erro mais complexo, né, mas ele é mais de apuração do texto, mas que eu gostaria que você já começasse a observar. Desse uma olhada, observasse assim, se o que ele não está em excesso. Até porque a gente precisa treinar esse olhar em relação ao que, porque ele vai estabelecer também a colocação pronominal, que é um assunto que ele diz respeito ao nono ano e que ele diz respeito também à elaboração de textos para o Enem, ok? Vou passar para o próximo então, vamos lá. Generalização. A generalização também não é propriamente uma construção sintática, problemática, ela está no plano das ideias. Então, quando você vai escrever um texto, que você vai propor um argumento, é quase que sempre muito provável que você faça uma generalização. Por que isso acontece? Porque nós queremos que nossos argumentos eles pareçam muito contundentes, muito fortes, que eles se apliquem. Qual que é a maneira, então, de eu fazer isso? Mostrar que isso acontece com todas as pessoas, com muita frequência. Só que, nesse propósito de tentar provar algo, em geral nós erramos a mão e acabamos fazendo generalizações despropositadas, né? Uma muito comum é quando se discute a violência, por exemplo, nas comunidades, que a gente chamava antigamente de favela. Porque as pessoas tendem a dizer que todo mundo que mora em favela, por exemplo, por estar em contato com a violência, tende a ser violento. Esse é o tipo de generalização comum e problemática na redação Enem. O que é que você deve fazer, então? Você deve modelizar suas frases, né? Vai ser um tema de outra aula, mas assim, você não diz que as pessoas são violentas. Elas tendem, em geral, a ter um contato com a violência e que isso pode influenciá-las, entende? Modelizar as frases, então, é tentar não englobar tudo e relativizar o que você diz. Eu coloquei alguns exemplos aí, né? As escolas estão aquém das expectativas do Enem. Ótimo, então você vai imaginar o quê? São todas as escolas que estão aquém das expectativas? O próximo exemplo. O serviço de telefonia não atende às necessidades do usuário. Ótimo, talvez você esteja insatisfeito, talvez algum usuário esteja insatisfeito com, com os serviços, perdão, de uma determinada empresa de telefonia, mas isso não quer dizer que todas as empresas de telefonia não atendam seus usuários. Todo advogado é desonesto. Ora, por mais que às vezes os advogados eles tenham uma fama ruim, não cabe generalização. Todo político é ladrão. Essa também é recorrente nos textos que eu leio. Não é possível, ainda que você tenha uma impressão, né, que todos tenhamos uma impressão ruim a respeito da política no Brasil, não é possível que você faça assertivas desse tipo. Você vai colocar para sofrer, de fato, represálias. Porque qualquer exceção dessa frase, ela demonstra que uma incorreção. Se você encontrar um político que age de acordo, que joga o jogo e faz as coisas bem feitas, então, a partir daí, a sua afirmativa ela se torna inválida. É para não ser invalidada que você precisa, então, tomar cuidado com generalização. Os adolescentes não estudam. Ora essa. Por mais que às vezes a pessoa ela tenha essa impressão, né, porque ela às vezes vê as pessoas muito ao celular, fazendo outras coisas, ela não pode dizer essas coisas, entendem? É inaceitável do ponto rigoroso de um texto, que se espera de uma produção textual, que as pessoas digam coisas que não sejam embasadas, que não sejam de fato verificadas na realidade, ok? Então vamos lá, vou encerrar essa aula. Então, o que nós vimos hoje foram os defeitos redacionais, não é isso? Já havíamos visto ambiguidade anteriormente, hoje nós vimos mais 4. O que eu espero é que vocês, então, comecem a identificar esses defeitos redacionais nas próprias produções textuais, não é isso? Eu sugeri a vocês, e na verdade eu sugiro sempre, que vocês façam o texto em 3 etapas. Planejamento, rascunho e versão final. E que, então, ao passar o rascunho para a versão final, vocês empreguem uma visão crítica ao próprio texto.
Neste caso, a gente está começando a trabalhar com defeitos da sua própria redação. A partir do momento que você se formar, então, um bom leitor, eu creio que você vai se formar também um autor melhor, ok? Então, o princípio é bem simples. Eu espero que vocês empreguem a partir de agora, ok? Então é isso. Se cuidem. A gente se vê muito em breve. Um abraço.